Para vocês que não estão participando dos nossos cultos ativamente, eu devo dizer que nós estamos fazendo aqui nos domingos à noite uma série de mensagens no livro ou na Epístola de Romanos. Semana passada, o pastor Rafael pregou aqui, eu não estava presente, os irmãos sabem, viajei, estava no Rio de Janeiro, fazendo correrias por lá, né? E não sei o que o pastor Rafael pregou aqui, mas eu tenho certeza que ele expôs o capítulo 6 de Romanos de forma como ele sempre faz, primorosa, explicou, tenho certeza que ele abordou todos os versículos, não tem dúvida. Mas hoje nós vamos dar continuidade então nessa série de mensagens e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 7. Eu vou prometo tentar percorrer todo o capítulo 7, entregar aqui o conteúdo de todo o capítulo 7, por mais que ele seja um capítulo controverso entre os estudiosos. Eu não quero entrar em controvérsias aqui, não quero entrar nas polêmicas a respeito do eu que nós encontramos lá mais no final do capítulo, mas eu quero entregar para vocês tudo aquilo de importante que Paulo fala no capítulo 7. Mas antes disso eu quero fazer uma breve introdução, relembrando qual é o assunto do capítulo anterior. No capítulo 6, aqueles que estavam aqui vão se lembrar, deixa eu beber água primeiro, porque o povo barulhento tirou o restinho da minha umidade da voz. Então, no capítulo 6, Paulo faz uma defesa de uma acusação que ele recebia de algumas pessoas, de que o evangelho que ele pregava era um evangelho que estimulava as pessoas a viverem uma vida de pecado. Afinal de contas, o evangelho que Paulo pregava dizia que nós vivemos e somos salvos pela graça, sem que haja para isso necessidade de obras da lei. E diante desta pregação do evangelho, algumas pessoas pouco entendidas, ou talvez com má índole, querendo prejudicar a pessoa do apóstolo, acusavam o apóstolo Paulo de pregar contra a lei de Deus, dizendo que nós somos salvos pela graça, por isso nós podemos pecar como a gente quiser, já que não estamos debaixo da lei, nós podemos pecar à vontade. E o apóstolo vai se defender, vai dizer que não é isso que ele ensina, não é isso que o apóstolo Paulo prega. No versículo 2 e nos versículos 15 vai dizer: de modo algum eu estou dizendo que nós devemos viver a pecar. Não é porque nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ele vai dizer lá no versículo 2, de modo algum devemos continuar pecando. E ele vai dizer de novo no versículo 15, não é porque nós estamos libertos da lei, estamos vivendo no tempo da graça, que nós vamos viver pecando. De modo algum, ele vai frisar, de modo algum, nós que fomos alcançados pela graça devemos viver no pecado. E não só porque nós devemos, ele não só diz, não só se defende, não só explica que não é essa a mensagem que ele prega, como ele explica por que nós não podemos viver pecando, mesmo estando debaixo da graça. E ele vai avocar para isso a figura do filho. Ele diz: vocês têm que saber quem vocês são. Vocês são filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós que somos filhos de Deus, somos um com Cristo. Ele vai dizer lá no versículo 4. E se somos um com Cristo, nós devemos viver conforme Ele nos ensinou. E se somos um com Cristo, nós também somos escravos de Deus, servos de Deus. Ele vai dizer lá no versículo 22. Então, por que nós não devemos viver em pecado? Porque nós sabemos quem nós somos. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos da luz. E é por isso que nós não vivemos em pecado. Não é porque nós vivemos debaixo da graça que nós vivemos pecando. Então, capítulo 6, basicamente, Paulo vai falar sobre isso. Sobre a graça e como nós devemos viver debaixo da graça. E agora, chegando no capítulo 7, a mensagem que eu quero trazer para vocês aqui hoje, de forma muito resumida, é como o cristão deve se relacionar então com a lei. Como o cristão, salvo pela graça, se relaciona com a lei. E aí eu preciso lembrá-los que Paulo está escrevendo a carta de Romanos a uma
igreja. Quando Paulo escreveu a sua epístola, ele a escreveu para ser lida como se estivesse aqui. Recebemos uma carta e eu vou ler para vocês. É uma carta que Paulo escreveu para ser lida entre cristãos, entre pessoas que estavam na igreja. Então ele escreve para os cristãos. Tenha em mente isso. O assunto que ele vai abordar aqui, como o cristão deve se relacionar com a lei, ele tem em mente apenas cristãos. Ele não está escrevendo para as pessoas de fora da igreja. Ok? Tenha isso em mente. E quando Paulo escreve essa carta aos Romanos, ele começa então a fazer uma apresentação porque ele sabia, pela sua experiência ministerial, ele conhecia as igrejas, ele ouvia falar do que acontecia nas igrejas, ele conhecia muita gente, ele conhecia muitas pessoas, e naquela época as pessoas viajavam entre as igrejas, levavam notícias, levavam cartas, assim como alguém estava levando essa carta que ele escreveu para os romanos. Outras pessoas vinham de Roma, traziam cartas para Paulo, pessoas iam para a igreja em Corinto, levavam cartas, traziam cartas de Corinto para Paulo, e Paulo estava sempre informado do que acontecia na igreja. E ele sabia que dentro da igreja de Roma, assim como em qualquer igreja, assim como nessa igreja, talvez não nessa aqui, mas na igreja dos dias de hoje, existem 3 tipos de pessoas, 3 tipos de relacionamento de um cristão com a lei. Quando ele chega, quando a pessoa chega para a igreja, talvez você não saiba, mas quando nós pregamos o Evangelho, indiretamente nós estamos falando sobre a lei. O Evangelho é a notificação de que a lei foi cumprida em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Jesus disse: nem um jota, nem um tio da lei passará. A lei não desapareceu em Cristo. A lei não sumiu. Apesar de Paulo ter dito no capítulo anterior que nós não somos salvos pelas obras da lei, a lei não deixou de existir. Então, como eu disse, tem 3 tipos de pessoas, de acordo com a forma como o cristão chega na igreja, começa a ouvir o Evangelho. Quando ele começa a ouvir o Evangelho, indiretamente ele vai acabar ouvindo sobre a lei, sobre os mandamentos. E por falar em mandamentos, muitas vezes nós, como igreja, nós falhamos em falar sobre a lei. Às vezes, talvez se eu perguntar aqui, muitos de nós não saibam sequer mencionar os 10 mandamentos na ordem certa. Não é verdade? É verdade que muitas vezes a gente não sabe os 10 mandamentos, que é o núcleo da lei, que não deixou de valer para nós. Vamos lembrar os 10 mandamentos aqui? Vamos ver se a gente consegue se lembrar. O primeiro mandamento. Já erramos. O primeiro mandamento, o núcleo da lei não é amar a Deus sobre todas as coisas. Essa é o mais importante dos mandamentos. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. E o segundo mandamento, sequencial a esse, Deus dirá: não farás para vós outros imagem de escultura, nem daquilo que está no céu, nem daquilo que está na terra, nem embaixo d'água, nem nada de nada. E, completando o mandamento, se você não fizer, você também não vai se prostrar diante de uma escultura, e você muito menos vai prestar culto diante de uma escultura. Esse é o segundo mandamento. O terceiro mandamento é: não tomarás o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Esse é o terceiro mandamento. O quarto mandamento é o mandamento do sábado. Lembra-te do sábado para o santificar. O quinto mandamento é o mandamento com promessa. Esse a gente sabe qual é. Qual é o mandamento com boa promessa? Honrará pai e mãe, para que se prolonguem os seus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. O sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o 10º mandamento, tudo é não. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não vai mentir a respeito do seu irmão. E por último, o mandamento para jogar a pá de cal sobre todos nós é o mandamento onde todos nós tropeçamos devido à nossa natureza. É o mandamento que Deus deixou por último, e Ele deixou intencionalmente, porque é o mandamento que todos tropeçam, à exceção de Jesus. É o não cobiçarás.
Não vai cobiçar a mulher do teu próximo, nem a casa do teu próximo, nem o rebanho do teu próximo, e por aí vai. Mas todos nós, acabamos cobiçando algo que nós não deveríamos cobiçar. Então, lembrados os 10 mandamentos que são o núcleo da lei, esqueci de algum? Botei errado? Acho que não, né? Veja bem, a gente deve saber isso de cor e salteado, porque nós precisamos sim cumprir esses mandamentos. E como é que nós então nos relacionamos? Paulo então descrevendo, e ele tem em mente 3 tipos de pessoas. Quantos tipos de pessoas? 3. De acordo com a forma como essas pessoas encaram a lei. Essa lei que eu falei aqui, vamos nos concentrar apenas nesses 10 mandamentos. Como essas pessoas encaram esses mandamentos quando elas ouvem o Evangelho e vão para a igreja. Esquece o povo lá fora. Paulo não está falando para seu vizinho que não conhece o Evangelho. Ele diz logo no início, vou ler aqui para a gente orar e eu poder então continuar na minha mensagem. Abre aí a sua Bíblia no capítulo 7, então eu vou ler só o primeiro versículo e aí nós vamos orar. Amém? Capítulo 7, versículo 1. Paulo começa dizendo, todos encontraram? Se você não trouxe Bíblia, o irmão Marcos já está projetando ali, né? Tenho certeza. Bem, todos em condições? Podemos ler? Ele vai dizer assim: porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Mantenha a sua Bíblia aberta. Como eu sempre digo, feche seus olhos, estenda suas mãos em direção a mim e ore para que o Senhor use a minha vida por mais imperfeita para abençoar a sua vida, para que você saia daqui nessa noite edificado pela palavra de Deus. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, como igreja do Senhor reunidos aqui nessa noite, nós queremos clamar, ó Deus, que o Teu Espírito Santo que guia a Tua igreja, que guia o Teu povo, que orienta, que saia, Pai, em nosso favor, para nos ensinar a Tua palavra, para nos mostrar a Tua vontade, para nos conduzir, ó Deus, no caminho conforme a Sua vontade, que Ele nesse momento, ó Deus, venha sobre nós como igreja, sobre nós individualmente, sobre cada um de nós, sobre mim, ó Deus, me dando, ó Pai, capacitação para ler a Tua palavra e aplicar aquilo que está escrito, poder abençoar a vida dos meus irmãos, que cada um de nós saiamos daqui nessa noite edificados pela Tua palavra, ó Pai, que tudo aquilo que está se levantando nesse momento, tentando tirar a atenção dos Teus filhos da Tua palavra, seja derrubado agora em nome de Jesus, que a graça do Senhor seja sobre nós, que a nossa atenção seja levada cativa diante do Teu trono, diante da Tua autoridade, diante da Tua palavra, para que nós possamos, ó Deus, livres de toda preocupação, tendo fé de que o Senhor tem cuidado de cada detalhe das nossas vidas, o Senhor tem estendido as Suas mãos para abençoar a nossa saúde, a nossa casa, a nossa família, cada uma das nossas preocupações nós depositamos diante do altar do Senhor, diante dos pés do Senhor, que tem todo o poder para nos manter firmes e seguros e guardados nas Suas mãos, e nesse momento, ó Pai, depositando toda a ansiedade diante do Senhor, crendo que o Senhor é Deus capaz de nos guardar e nos proteger e nos guiar conforme a Tua vontade. Nós Te pedimos que tome as nossas atenções, tome o nosso coração, molha com o Teu Espírito Santo, ó Deus, herdeiro do nosso coração. A terra do nosso coração esteja arada, fértil, preparada para receber essa semente, para que ela produza 100 por 10, a 1000, a milhares, ó Deus, conforme a Tua palavra, conforme o Teu querer. Nós oramos e confiamos no Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus queridos. Então vamos falar sobre esses 3 tipos de pessoas que Paulo quer abordar aqui. Eu preciso primeiro mencionar quais são, para a gente então poder dar continuidade na leitura. E eu tenho que ficar de olho no relógio, que hoje eu não quero ter que parar no meio do capítulo, como eu fiz da última vez. Primeiro tipo de pessoa que Paulo tem em mente quando ele escreve o capítulo 7 de Romanos é aquela pessoa que veio para a igreja, ouviu o Evangelho, e ao ouvir o Evangelho, ele ouviu certamente os 10 mandamentos. Ele ouviu que Deus tem uma vontade.
Ele descobriu que Deus tem um padrão moral, um padrão ético que as pessoas que estão ali buscando viver conforme a vontade de Deus precisam conhecer. E quando elas começam a ouvir o Evangelho, quando elas começam a descobrir que existe uma vontade de Deus, elas começam a aprender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus diante desta lei, diante deste mandamento de Deus. Essas pessoas ficam deslumbradas. Elas olham para a lei e se apaixonam pela lei. Elas olham para a lei e elas começam a sentir que a lei é boa demais. Elas começam a valorizar a lei de uma forma que não deve ser valorizada. Porque, meus irmãos, uma coisa deve ser colocada no seu lugar. E a lei de Deus tem um lugar na vida do cristão. Mas essas pessoas que são os legalistas, que nós chamamos até hoje de legalista. Já ouviu alguém chamar o outro? Você é muito legalista? Dentro da igreja é muito comum. Você é muito legalista, irmão. Você é muito legalista. E às vezes usam a palavra no contexto errado. Mas o legalista é essa pessoa que ele se aproxima, ele tem o conhecimento da lei e ele atribui a essa lei um poder que ela não tem. O legalista, ele olha para a lei e acha que se ele conhecer cada uma das vírgulas, cada um dos tiros, cada um dos is da lei, se ele conhecer todos eles, se ele decorar, se ele guardar essa lei no seu coração, ele não pecará. Como diz o salmista, guardei a tua lei, o teu mandamento, a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E a pessoa começa a se envolver demais com os mandamentos e começa a valorizar demais esse mandamento, essa lei. E ele começa a achar que no processo pelo qual ele está passando, porque vocês sabem que a salvação é um processo. O pastor Rafael ficou de falar aqui nas quartas-feiras sobre aqueles termos, né, justificação e tal. Existe um processo, irmãos, que nós precisamos saber. Eu não vou entrar nisso aqui hoje não, mas eu preciso falar para você que a salvação, ela não é um ato. A salvação não é assim, pronto, aconteceu. Eu estava perdido, agora já estou salvo, já está tudo consumado, já aconteceu tudo que tinha que acontecer. Não. A salvação é um processo, existe uma ordem pela qual a gente passa. E esse legalista, ele tropeça em um momento desse processo. Veja bem, o processo da salvação ele envolve, dependendo da sua forma de entender, eleição ou livre-arbítrio, ele começa lá na eleição ou na presciência de Deus, que escolhe ou que sabe quem vai receber o Evangelho e responder positivamente a ele. Depois disso vem o segundo passo desse processo de salvação, que é a chamada do Evangelho, que é a pregação do Evangelho. Quando a pessoa escuta o Evangelho, essa pregação acontece e ele recebe o Evangelho. É o segundo passo desse processo da salvação. Quando essa pessoa que já foi conhecida ou já foi eleita, dependendo da sua linha teológica, por Deus, ela recebe o Evangelho, ela então é regenerada. O terceiro passo é a regeneração. A pessoa nasce, ela é renascida, porque se você se lembra, todos aqueles que estão fora do Evangelho, eles estão mortos em delitos e pecados, e o morto não pode escolher, o morto não pode ouvir, o morto não pode se converter. Então, antes de se converter, existe a regeneração. Logo então, depois dessa regeneração, aí sim vem aquilo que a gente chama de conversão. Quando nós hoje em dia levantamos a mão, choramos, nos ajoelhamos, né? Falamos que fomos convertidos. Então o próximo passo é a conversão. E depois da conversão vem então a justificação. E aqui é onde o legalista tropeça. É aqui onde o legalista tropeça. Porque quando ele chega no processo de justificação, nesse momento ele já foi regenerado, ele já está vivo. Ele já está vivo. Ele já consegue, de alguma forma, entender algumas coisas espirituais. Ele já consegue, de alguma forma, entender e perceber certas realidades espirituais. E quando ele percebe que nós precisamos ser justificados e olha para a lei, ele acha que se ele cumprir a lei, ele vai então conseguir ser justificado. Eu estou num processo de salvação, eu sei que eu preciso ser justificado e agora eu quero dar uma mãozinha no processo.
Eu não quero depender apenas de Deus para me salvar. Eu quero procurar a minha justificação pelas obras da lei. E é aí que Paulo vai entender que pelas obras da lei ninguém será justificado. Ninguém será salvo. Mas esse legalista, ele acha que vai. Ele acha que ele precisa cumprir a lei. Só Jesus não basta. Eu não posso confiar tudo nas mãos de Jesus. Eu não posso colocar todos os meus ovos numa cesta só. Vai que Jesus falha. Vai que Jesus não consegue. Vai que Jesus não é tão poderoso assim. Então eu preciso dar uma mãozinha, pensa o legalista. E ele começa a querer seguir certas leis para assim ser digno de justiça. Como eu falei aqui algum tempo atrás. Ele acha que pode alcançar a justificação pelos seus atos, pela sua obediência à lei. E aí o legalista tropeça. Nesse momento da justificação. E Paulo então começa a falar para esses. E é assim que Paulo começa o capítulo 7, e agora nós vamos ler. Tenha em mente que aqui no capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 13, nós vamos dividir o capítulo em 3 partes. A primeira parte é do capítulo 7, versículo 1 até o versículo 13, que eu vou ler todo o texto agora, para a gente manter esse hábito de ler todo o texto durante a exposição do capítulo, tá bom? Então eu vou tentar ler aqui de forma bem clara. Vamos olhar um. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, pode acompanhar. Se você tiver alguma dificuldade para acompanhar, preste bastante atenção na leitura, para que você entenda o que Paulo está querendo dizer a estes que acham que precisam cumprir a lei para serem dignos de justificação, que acham que podem alcançar a justificação com seus próprios atos, com seus próprios atos de justiça, com seus próprios atos bons. E ele vai dizer: porventura ignorais, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Olha a paulada que Paulo dá na cabeça dos irmãos de Roma que estavam ali, achando que precisavam cobrir a sua cabeça com quipá, usar o talite com as suas franjas compridas, tocar chofar na igreja, fazer lá os seus rituais de sexta-feira à noite, cumprir todos aqueles rituais que os judeus cumpriam, achando que somente Jesus não era o suficiente. Os legalistas, irmãos, eles eram cristãos. Preste atenção, Paulo está escrevendo para cristãos. Tome cuidado para você não se enquadrar nesse primeiro grupo, porque ele não é bom. O segundo também não é bom. Você precisa se enquadrar no terceiro tipo de pessoa que nós vamos falar aqui nessa noite. Então, o primeiro é o legalista, que acha que se cumprir o sábado, se ele não comer carne de porco, chouriço, lombo, pernil,
Se ele colocar um kippá na cabeça, se ele seguir todas aquelas tradições, todas aquelas culturas, todos aqueles mandamentos, se ele fizer tudo certinho, se ele acender as velas da menorá na sequência certa, se ele fizer todos aqueles rituais e trazendo para hoje, se ele der a oferta no valor correto, se ele for no desafio do monte, se ele for na corrente tal, se ele fizer todas aquelas regras colocadas pelos homens, ele vai ser assim uma pessoa justa, ele vai ser assim alguém que merece ser justificado pelas suas obras de justiça, pelas suas obras da lei. Esse tipo de pessoa é o tipo de pessoa que vigia tudo, mas o problema é que ele não vigia só a si mesmo, ele vigia o irmão que está sentado do lado dele no banco. Ele vigia o irmão nas redes sociais, se o irmão está fazendo certo, se o irmão está fazendo errado. Eu vou ver aqui as fotos do irmão, da irmã. Eu vou vigiar a vida dos irmãos da minha igreja, porque eu não quero que nenhum se perca. Porque se eles não cumprirem certo tipo de ritual, certo tipo de expectativa externa, exterior, se ele não vestir a roupa certa, se ele não usar o vocabulário certo, se ele não fizer a oração da forma correta, se ele não se levantar para orar, se ele não der o dízimo de 10% certinho, se faltar um centavo, ele vai tropeçar na lei e não vai ser justificado. E ele vigia a vida do irmão o tempo todo, ele acaba vigiando a vida do irmão mais do que a dele mesmo. Esse tipo de pessoa é o tipo de pessoa que ele está entre nós. Nós chamamos de irmão e são nossos irmãos. Eles estão no processo. Veja que Paulo está escrevendo não na esperança de condená-los, mas na esperança de convertê-los ao evangelho verdadeiro. Paulo não está escrevendo para condenar esses irmãos, para falar mal deles, porque senão eles estariam incorrendo no mesmo erro. Paulo quer resgatá-los e ensiná-los a verdadeira mensagem do evangelho. Essas pessoas são dignas de amor, essas pessoas precisam entender aquilo que Paulo vai explicar aqui. Elas precisam entender o que Paulo falou. Nós já morremos para a lei. Vocês conhecem muito bem a lei, Paulo começa falando, para ficar bem claro que ele estava falando para aqueles que valorizavam muito a lei. Vocês conhecem a lei, vocês valorizam muito a lei, mas ei, presta atenção no que eu vou te falar. Nós já morremos. Você precisa escolher. Se você está na igreja, você não está casado mais com a lei. Você morreu em Cristo, não foi o que ele falou aqui? E tendo morrido em Cristo, você ressuscitou para se casar novamente com outro. É o nosso noivo. O nosso noivo não é mais o Velho Testamento, o nosso noivo não é mais a lei de Moisés, o nosso noivo é Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou para ser o nosso marido. O nosso marido Ele é o nosso Senhor. Hoje já se perdeu essa figura, né? Antigamente não havia dúvidas, quando se dizia que alguém era o marido da outra, era bem clara a figura de que ele era autoridade sobre a vida da esposa. Hoje em dia isso não tem mais valor na nossa sociedade, mas para os leitores da época eles entenderam bem que nós morremos com Cristo e agora nós não pertencemos mais à maldição da lei. Nós agora somos livres da lei e nos casamos com outro. Não é o que ele diz aqui no versículo 4? Olha o que ele diz: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Vocês morreram. Esquece esses negócios. Larga de mão dessa bobagem, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro. Você que vive tentando se justificar pelas suas obras de justiça, esquece esse negócio, se entrega para Jesus, lança sobre Ele toda a sua ansiedade, lança sobre Ele todo o seu medo, lança sobre Ele toda a sua culpa, lança sobre Ele todos os seus complexos de inferioridade, lança sobre Ele o teu fardo pesado e confia que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensa que Ele é capaz de fazer. Para de querer se justificar. Então Paulo, nessa primeira parte, ele vai fazer referência a várias coisas que ele já falou lá no capítulo 6. Olha só,
só, aqui mesmo nesse versículo, ele faz referência ao que ele disse lá no capítulo 6, versículo 2. No capítulo 6, versículo 2, ele disse que nós já morremos para a lei. Aqui ele vai dizer que nós já morremos, ele diz que nós já morremos para o pecado, lá no capítulo 6, versículo 2. Aqui ele diz que nós já morremos para a lei. Lei e pecado andam juntas. Quando você quer muito usar da lei para se justificar, você peca muito. Então nós morremos para a lei e morremos para o pecado. Outra coisa que ele vai fazer referência, lá do capítulo 6 também, versículos 4 e 5, lá ele vai dizer que nós já, deixa eu achar aqui meu texto, nós participamos da ressurreição de Cristo pelo batismo. Aqui ele vai dizer que nós pertencemos àquele que ressuscitou dentre os mortos, aqui no capítulo 7, versículo 4. Ele vai dizer também, lá no capítulo 6, versículo 7 e 18, que nós já fomos justificados, que nós fomos livres do pecado. E aqui no versículo 6 ele fala que nós fomos libertados da lei. Ele repete várias coisas que ele já falou no capítulo 6, vários versículos. Ele vai dizer lá no capítulo 6, versículo 4, que nós devemos andar em novidade de vida. E aqui ele disse que nós precisamos andar em novidade de espírito. Guarde isso. Temos que andar em novidade de espírito. Tá bom, irmãos? Então, esse primeiro grupo, os legalistas, esse grupo não é muito legal. Não queira fazer parte dessa panelinha, não. Se você está aqui dentro, você é cristão, você tem sido legalista, ouve o conselho de Paulo e pense consigo assim: eu já morri para a lei. Eu já morri para a lei, agora eu sou noiva de Cristo, eu preciso depender dele. Gente, hoje em dia as mulheres trabalham, elas não dependem do marido. Mas naquela época, coloque assim em perspectiva, naquela época as mulheres dependiam completamente do marido. Se o marido morria, elas passavam dificuldades, elas não tinham como obter os seus próprios recursos. Então fica bem claro que se você pensar nessa figura, você depende completamente de Jesus. A sua justificação, lembra do processo? Chamada do Evangelho. Justificação. A sua justificação passa única e exclusivamente pela obra de Jesus na cruz. É o trabalho dele. É meu, somente meu, todo o trabalho. Não é? E seu trabalho é descansar em mim. Não é assim que ele fala lá no hino? Sua justificação é toda pelo trabalho dele. O seu trabalho é descansar. Se é capaz de descansar, sai desse legalismo. Vem para próximo outro, que agora eu vou falar de um outro grupo que também é problema dentro da igreja. Outro grupo que é problema dentro da igreja é o espectro contrário. Aqui nós temos um desvio, aqui temos a ortodoxia. O que significa ortodoxia? Orto significa caminho, doxo, justo, correto, certo. Ortodoxia é o caminho certo. E aí tem os desvios, que são as heresias. Aqui tem a heresia dos que são os legalistas. Agora, para o lado de cá, o lado oposto, tem um outro grupo que a gente chama de antinominianos. Aqueles que são contrários à lei. Aqueles que acham que a lei é ruim. Nós não temos nada a ver com a lei. Eu fui salvo pela graça. Eu não tenho nada a ver com esse negócio de não terás outros deuses, esse negócio de fará escultura sábado, esse negócio de... Não tem nada a ver com isso. E eu não quero saber, eu sou traumatizado. Se você vier falar com regras, vem falar para mim da vontade de Deus, eu já sei que eu não sou capaz. O antinomista, ele vem para a igreja, ele ouve o evangelho. Quando chega na lei, ele olha para a lei e ele olha para si mesmo. E ele sabe que ele não é capaz de cumprir a lei, porque ele é honesto consigo mesmo. Enquanto o legalista ele se engana, ele olha para si mesmo e se acha grande, forte demais, e tropeça por se achar forte demais. O antinomista ele se acha fraco, ele já sabe que ele é fraco, ele se reconhece fraco e ele já diz: esse negócio de lei não é para mim. Eu não consigo cumprir nada do que está escrito aí. Eu sei que eu não consigo deixar de cobiçar. Eu olho, eu até não faço, mas que eu cobiço, eu cobiço. Eu
eu olho para a riqueza do outro, eu não vou lá roubar, eu não vou lá furtar, mas que eu cobiço. Aquele carro vermelhinho do irmão que passa até reluzente, banco de couro, roda bonita, ai, que eu não quero roubar, o carro do irmão eu não vou roubar, mas que eu cobiço. Aquela casa do irmão, grade bonita, fachada pintadinha, telhado colonial, eu vou lá invadir a casa do irmão. Ah, mas que eu cobiço? Lá eu não falo para ninguém, mas eu sei que eu cobiço. Não vou entrar nessa de querer mexer com o negócio de lei, eu não sou capaz. Então essa lei não serve para mim para nada. Eu quero distância de qualquer regra. Eu sou filho de Deus, eu já passei por esse processo, já fui justificado, eu fui justificado por Jesus. Eu fui justificado por Jesus e agora depois da justificação vem a adoção. E aquele que é antinomista, ele passa pela justificação muito fácil. Ah, tudo depende de Jesus. É meu, somente meu, todo o trabalho. Que beleza! O trabalho é de Jesus, não tem nada a ver com o trabalho. Eu quero logo ser filho. Eu sou filho de Deus. Ele vai para a próxima parte, que é a adoção. Próximo passo no processo de santificação é a adoção. E ele gosta. Sou filho de Deus. Sou filho do rei, rapaz. Eu não sou dono do mundo, não, mas eu sou filho do dono. É que eu pensando aqui, você está falando com quem? Eu sou filho de Deus. E meu pai, Deus, é amor. A única coisa que eu sei de Deus e a única coisa que me interessa. Eu era perdido, eu era totalmente depravado, ele me olhou e ele me amou sem me pedir nada em troca, e é esse Deus de amor que eu quero seguir. Ai, que maravilha! Só que o antinomista, quando ele chega nesse passo, ele esquece que existe um próximo passo no processo de salvação que se chama santificação. Ele não quer nada de santificação. Deus é amor e isso basta. Isso para mim basta. Deus é amor, você não pode condenar ninguém. Você não pode julgar, não me julgue. Não me julgue, eu sou filho de Deus. E Deus é amor. Ele ama todo mundo, ele ama o ladrão, ele ama todo mundo, ele me amou. Eu quero esse Deus para mim. E deixa eu acelerar aqui, senão eu chego no final do capítulo, pastor. Vamos lá, então. E aí Paulo tem uma mensagem também, porque esse também é um desvio, irmão. Nem tanta mar, nem tanta terra, como diziam meus avós, nossos antigos antepassados, né? Nem 8, nem 80, nem quente, nem frio, né? Porque Paulo tem uma palavra, começa no próximo pouco, então, versículo 7. Porque o antinomista ele olhava para a lei e falava: a lei é culpada do pecado, né? A lei é o problema. Se não tivesse lei dizendo que cobiçar é pecado, você não estaria pecando. Então a culpa toda é da lei. A lei não presta, a lei não serve. Eu não quero saber de lei, a lei é ruim. E aí Paulo começa dizendo: que diremos, pois? Versículo 7, tá bom? Vou ler agora até o versículo 13. Você acompanha aí, depois eu volto à explicação. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, preste atenção, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, aí Paulo vai falar, a lei é santa. E o mandamento é santo, é justo e é bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, é o pecado para se revelar como pecado, por meio de uma coisa boa. Que coisa boa?
A lei. A lei, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque sabemos que a lei é espiritual. E ali o paro. Então, irmãos, esse outro grupo dizia que a culpa de tudo é a lei, que a lei não serve, que a lei já passou, e eles vão dizer assim, não, a lei foi abolida em Cristo, Jesus aboliu a lei não tem mais nada a ver com a história, Jesus aboliu a lei, Jesus aboliu a lei, foi assim que Jesus disse, até que passe o céu e a terra, nem o J, nem o Dil, passará, sem que tudo seja cumprido. Então, o antinomista ele não quer, ele quer um Deus de amor, ele quer um Deus que não cobra, ele quer um Deus que não tem um padrão, ele te aceita como você é e te deixa como está. Ele te aceita como você veio e não quer que você mude em nada. Então, Paulo vai dizer, não é assim. A lei tem um propósito, a lei tem um porquê, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. É o padrão de Deus, é como Deus quer que nós vivamos, é a régua de Deus, é assim que Deus espera que a gente viva. Então, se você está vivendo no espectro de cá, achando que graça, sem saber o que realmente é a graça, onde é que a tua graça, onde é que opera o mandamento, você está no grupo errado. E por fim, nós temos aqui um texto, vou ler o restante do texto, para você entender como é que esses dois grupos, e aqui, eu não vou entrar nessa polêmica, como eu disse lá no início, já está na hora de encerrar, já vou encerrar, vou ler aqui, não vou entrar na polêmica do eu aqui, no capítulo 7, mas aqui existem muitas polêmicas de quem seria, de quem está falando essas frases aqui. Será que é Paulo que está dizendo o que vai ser dito aqui agora? Será que Paulo está falando dele antes da conversão? Será que ele está falando de Adão? Será que ele está falando de Israel? E são muitas conjecturas. Eu vou simplesmente dizer para você que, na minha forma de entender, o que Paulo está falando aqui reflete como vivem os dois grupos que nós apresentamos até agora. Tanto o que é pela lei legalista, quanto é aquele que é anti-lei, que é contra a lei, que vive achando que não precisa passar pela santificação, que não precisa deixar de fazer coisas porque é filho de Deus, que não precisa ter um padrão de santidade, de se abster de certas coisas porque é filho de Deus. E aí, para mim, eu vou dizer, para mim, depois se você quiser, a gente pode conversar sobre isso num outro momento. Para mim, Paulo está se referindo a esses dois grupos. Como é que esses dois grupos vivem a vida cristã? E aí ele segue no capítulo 7, no versículo 14 até o final, onde vai aparecer a forma como Paulo queria ensinar aos da igreja de Roma que nós, como cristãos, devemos nos relacionar com a lei. Ele vai dizer assim, acompanhe, versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que não quero, esse é que eu faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E aqui eu paro.
Porque até aqui Paulo está falando sobre como é o conflito, como vive aquele que ama demais a lei. Ele quer cumprir a lei, como foi dito aqui, ele tem prazer na lei de Deus, mas ele sabe que não consegue. Ele sabe, ele tenta, ele busca, ele quer cumprir todos os mandamentos, quer fazer com que o irmão cumpra, mas ele sabe que tem prazer, que quer, mas na hora que ele tira um pouquinho, perde um pouquinho da atenção, ele escorrega e falha. Da mesma forma, aquele que é contrário à lei, ele vai dizer: olha, eu sei que em mim não habita bem nenhum na minha carne. Eu sei que eu quero até fazer o bem, mas na minha carne eu sei que eu não consigo, então deixa para lá. Deixa para lá, eu sei que eu não consigo, na minha carne só habita o mal. E por fim, os dois grupos de pessoas que estão dentro da igreja, os dois grupos de pessoas que estavam na igreja de Roma e que durante toda a história do cristianismo continuam a existir até o dia de hoje, esses dois grupos de pessoas, eles vão ter que gritar em algum momento isso que ele grita aqui no final: desventurado homem que sou, quem é que vai me livrar dessa luta? Quem é que vai me livrar dessa situação complicada? Saber a lei, saber que existe um propósito, mas não conseguir cumpri-la. No meu caso, que ama a lei, eu amo a lei, não consigo cumprir. No meu caso, que não quero saber da lei, eu sei que existe uma lei, mas eu sei também que na minha carne, no meu corpo, habita o pecado. Desventurado homem que sou, que quero ir para Deus, mas me encontro sem condições de cumprir o padrão dele. Quem vai me livrar dessa morte que me ronda? Quem vai me livrar dessa podridão que quer me atrair? E aí Paulo vai apresentar aqui no final, já não no capítulo 7, mas nos 4 primeiros versículos do capítulo 8, como é que você e eu devemos viver diante desta lei que é apresentada por Deus. E ele vai dizer, primeiro, o legalista e o antinomista grita: quem me livrará do corpo dessa morte? Eu estou na igreja, mas ainda me sinto morto. Existem alguns escritores que comparam esse grito como uma pena que eles dizem que existia antigamente no Império Romano, que quando alguém matava outra pessoa como forma de punição, a autoridade da região pegava o cadáver daquela pessoa que foi morta e amarrava as costas daquele que o matou e obrigava que ele andasse por todos os lugares carregando o cadáver em decomposição daquela pessoa que ele matou. Isso é uma história que conta. Era uma forma de punir a pessoa que cometeu um homicídio. Ele andava com o corpo da morte nas suas costas. E era assim que essas pessoas que queriam ser legalistas ou que não queriam nada com a lei se sentiam. Eles sabiam que estavam carregando um cadáver, o seu próprio corpo, a própria morte, a própria condenação. Mas aí Paulo entra com a resposta, versículo 25, mas graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. E aí passamos para o versículo 1 do capítulo 8, onde ele dá a solução para nós. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus a carne, o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Meu querido, se você está aqui dentro, o caminho do meio é esse. Você não tem que cumprir a lei para ser salvo, você já foi
justificado. Mas você não tem que virar as costas para a lei, porque ela só é impossível para aqueles que ainda estão presos ao corpo pecaminoso, à carne e os seus desejos, mas aqueles que, como diz aqui, andam segundo o Espírito de Deus, eles cumprem a lei, porque a lei está escrita no seu coração. Eles não cumprem mais a lei para alcançar a justificação, eles já foram justificados e agora sim eles amam a lei, e naturalmente, pelo processo da santificação, dia após dia, a lei de Deus se cumpre na sua vida. Se você anda no Espírito, você cumpre a lei de Deus. Não se falta dizer, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Queridos, quando nós andamos em conformidade com o Espírito Santo de Deus, é Ele quem produz o fruto do Espírito, e não mais os frutos da carne. No processo de santificação, dia após dia, as obras da carne na nossa vida vão sendo mortificadas, e aí o fruto do Espírito vai aparecer: bondade, humildade, benignidade, temperança, domínio próprio, amor. Isso vai se produzir na sua vida, se você seguir o processo de salvação conforme Deus o projetou para você, não querendo se justificar a si mesmo e também não abrindo mão da santificação pela qual Deus espera que você passe para alcançar o padrão que Ele projetou para a sua vida e para a minha. Coloque-se de pé, em nome de Jesus.